Salmo 73. Revelações aos que, por serem pobres, podem, não quer dizer que sentem, mas podem sentir inveja dos ricos e poderosos. É sobre isso que o Salmo 73 fala. Eu quero que você guarde essa frase em seu coração. As contradições que vemos na vida não passam de aparência que nos engana. As contradições desse mundo e dessa vida, elas não passam de aparências, elas não são reais. E isso é importante trazer no coração, porque a gente às vezes levanta algumas perguntas na alma que não conseguimos externalizar no outro dia e não tem para quem expor. Por que que normalmente os justos sofrem e os ímpios são bem-sucedidos na vida? Por que às vezes, e nem tanto às vezes, mas por que normalmente as pessoas que fazem o mal se dão tão bem na vida e aqueles que são justos, temem a Deus, andam com Deus, têm tanta dificuldade? Por que que coisas boas acontecem às pessoas más e coisas más acontecem às pessoas boas? Por que homens cheios do Espírito Santo, como João Batista, o primo de Jesus, estão na prisão, enquanto homens maus, como Herodes, estão assentados no trono? Por que Paulo é sentenciado à guilhotina, quando Nero ocupa a posição mais alta do planeta? O homem que escreve o Salmo 73, que é Asaf, um ministro de música, que coordenava um coral de 5.000 vozes no Antigo Testamento, um homem de Deus, experimenta essa crise. Sou um homem de Deus, procuro manter meu coração na integridade. Como eu sofro, como é difícil pagar as contas, difícil lidar com tantas dificuldades, gente que eu amo se afastando, gente que eu amo se perdendo, gente que eu amo adoecendo, experimentando tragédias e morrendo. Parece que os ímpios prosperam tanto e a gente que ama Deus, luta no dia a dia, tem tanta dificuldade para pagar imposto, para pagar a escola de menino, dar saúde para a nossa família, é tanta luta. Por que tudo é assim? Guarde essa frase. As contradições que vemos no dia a dia não passam de aparência que nos engana. Nos versículos 2 até o versículo 14, Asaf nos ensina a ter cautela, muita cautela para os nossos pés não escorregarem. E ele vai nos ensinar algumas lições muito importantes. A primeira delas é que você pode escorregar quando você inveja as pessoas por aquilo que elas têm. No verso 2 e 3 ele diz: quanto a mim, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. E ele explica: eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Por que eu trabalho tanto com o suor do meu rosto e é tão difícil pagar as contas do dia a dia, enquanto eu vejo o meu vizinho e parece que numa tacada só ele resolve todos os seus problemas financeiros? Deus, como é que é esse negócio? Para mim é a lei, para os ricos os favores, para mim é o trabalho, para os outros a recompensa. Para mim eu tenho que me desdobrar todo dia para fazer tudo. E parece que para o ímpio a fartura, a abundância vem de maneira tão fácil. Asaf começa a experimentar uma crise profunda em seu coração, porque ele olha para os ímpios e faz uma leitura superficial da vida e diz: eu olhei os ímpios, olhei os arrogantes e tudo vai bem com ele, e os meus pés quase escorregaram ao fazer essas avaliações. Parece que Deus é profundamente injusto. Então os nossos pés, eles podem escorregar quando a gente começa a invejar pessoas por aquilo que elas têm. Nos versos 12 e no verso 14, Asaf diz ainda que a gente pode escorregar quando começamos a fazer o contraste entre as provações dos justos e a prosperidade dos ímpios. Olha o que ele diz no versículo 12, acompanhe a leitura, por favor. Eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos em suas riquezas. Olha só o verso 14. Pois de contínuo sou afligido a cada manhã. A impressão que eu tenho, Deus, é que pelo Senhor eu sou castigado. Ele começa a fazer um contraste: eu sou justo, piedoso, olha como o Senhor me trata. E agora ele olha para o ímpio, olha quem é o ímpio, e veja como o Senhor o trata: facilidade, benesses, prosperidade, fartura.
caminhos aplanados, tudo é fácil. E a gente escorrega quando a gente começa a estabelecer esse contraste entre a prosperidade dos ímpios e as lutas que a gente passa no dia a dia. Asaf ainda diz nos versos 6 a 10 que a gente pode escorregar quando a gente começa a fazer o contraste entre a pureza dos justos e a carnalidade dos ímpios. Versículo 6, ele vai dizer: daí, a soberba que os cinge como colar, e a violência que os envolve como manto. Olha só como são os ímpios e os grandes ricos, os poderosos que não te amam, Deus. Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brota-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, eles fazem mal e se orgulham de fazer o mal. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Olha que avaliação mais séria. O salmista está dizendo: os ímpios são soberbos, arrogantes e violentos. Os ímpios vivem na fanfarra da vida, regados a luxo, extravagâncias, festas. Olha o que ele segue dizendo no versículo 8: os ímpios usam sua boca para proferir maldade contra o próximo. Os ímpios usam sua boca para falar contra Deus e eles não têm limite em sua insolência, em sua irreverência. O salmista aqui ele está contrastando, né? Olha só, Deus, a carnalidade dos ímpios, e veja só a minha pureza, Deus. No versículo 13, a visão de Asaf é tão pessimista de si mesmo, que veja o que ele diz: com efeito, o quê? Inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as mãos da inocência. Eu olho os ímpios e tudo está bem, e só fazem maldade. E a partir do momento que ele começa a pensar assim, ele diz: foi inútil eu viver me policiando, guardar-me dos caminhos maus. Quantas pessoas vocês conhecem que, por deixarem o coração receber esse tipo de pensamento, perderam a pureza, perderam a alegria? Quantos já não desistiram de caminhar com Deus porque começaram a olhar a prosperidade dos ímpios, a se revoltar contra Deus e a invejar? Ele termina dizendo nos versículos 8 e 9 que a gente escorrega quando faz o contraste entre a linguagem dos justos e a blasfêmia dos ímpios. Motejam e falam mal, da opressão falam com altivez, contra os céus não estão nem aí, desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Os ímpios falam contra o céu, falam contra a terra, falam contra Deus, falam contra os homens, e mesmo assim o salmista está dizendo, prosperam, mesmo assim se tornam famosos, mesmo assim têm vida tranquila. E Asaf começa a perceber que se apenas tivesse falado acerca de suas angústias íntimas, já teria sofrido um mal muito grande, teria feito gente pecar. Asaf, ele entende que há coisas que passam pelo nosso coração que não podem ser compartilhadas, que é perigoso demais de falar. Os nossos pés escorregam quando você inveja as pessoas pelo que elas têm, quando você bate no peito e diz, sou justo, e veja como os ímpios prosperam. Quando você bate no peito e diz, meus lábios são puros, e veja a carnalidade dos ímpios. A gente escorrega quando você diz, veja como eu sou reverente, e veja como os ímpios são blasfemos. Nos versos 15 a 26, o salmista nos convida a tirar os pés desse terreno escorregadio e a colocar os nossos pés num chão firme. É quando está lavando o piso da sua casa e ele não é poroso. Se alguém vai entrar, se você tem um filho pequeno, você vai dizer, cuidado, 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 tem sabão no chão. Mas quando é um chão poroso, aquele piso poroso,
você anda um pouco mais seguro. E nos versos 15 a 26, o salmista está nos convidando a andar num caminho firme em segurança. Em primeiro lugar, ele vai dizer que eu e você estamos seguros quando a gente deixa o egoísmo e olha a vida com as lentes de Deus. Nos versos 15 e 16, ele traz a expressão: se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Asaf entende que a transformação de seu coração se dá início quando ele assume uma posição de mudança moral. Ele refreia a sua língua e ele controla seu coração da amargura. Asaf entende de que se ele começar a falar demais sobre isso, coisas que são grandes demais para ele entender, ele vai prejudicar pessoas que são pequenas na fé. Ele vai falar tolices. E ele diz: há momentos onde até o tolo é considerado sábio quando se cala. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. A transformação do ponto de vista de Asaf se dá quando ele controla o seu coração e diz: opa, eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu falo. Asaf não tinha uma resposta para o seu dilema. Veja o que ele diz no versículo 16: em só refletir para compreender isso, eu achei a tarefa o quê? Pesada demais para mim. Refletir sobre o quê? Por que nessa vida ímpios prosperam tanto e justos padecem tanto? Então você está seguro quando deixa o egoísmo, o desejo de obter respostas a todo custo, e começa a olhar a vida com as lentes de Deus. Em segundo lugar, ele diz nos versos 17 a 20 que eu e você estamos seguros quando nós entramos na presença de Deus e enxergamos a vida a partir da perspectiva de Deus. Olha o que ele faz no verso 17 até o verso 20. Até que entrei no santuário de Deus. Até o verso 16 esse homem tem crise. Até o verso 16 esse homem é tomado pela inveja, raiva e amargura, inclusive contra Deus. A partir do verso 17 esse homem toma uma atitude: eu entrei na presença de Deus. E quando eu entrei na presença de Deus, olha o que ele vai falar: eu atinei com o fim dos ímpios. Deus me mostrou o que os ímpios têm reservado para eles. Tu certamente, Deus, coloca os ímpios em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás também a imagem deles. Asaf tem aqui dois entendimentos quando entra na presença de Deus. Um entendimento a respeito dos ímpios. Ele diz: o tempo deles é passageiro. A glória deles não é tão bela quanto eu imagino ver. A pompa, a bochecha gorda, essa é a imagem que o salmista usa. Os olhos de tão cheios de gordura parecem saltar. Tudo isso terá um fim, e muito rápido. Deus os fará cair em destruição. A situação deles é precária e a situação dos ímpios é perigosa. Asaf, quando entra na presença de Deus, recebe também uma revelação a respeito de quem Deus é. Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso. Deus vê o sofrimento daqueles que, por serem fiéis a Ele, padecem. E Deus não deixará de exigir justiça. Das lágrimas que os justos derramaram até aqui, Deus as conta, gota a gota. E já decretou o dia da visita do grande rei. Asaf recebe essa compreensão quando entra na presença de Deus. A opulência, a fartura, a arrogância, presunção dos ímpios é passageira.
E Deus, que eu considerava injusto, ai, se não fosse a minha vida, ai, se não fosse a graça de Deus. Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é sustentador. Deus realizará o fim de todas as coisas e trará à plena luz tudo o que está oculto. Asaf traz também uma terceira perspectiva, nos versos 21 e 22. Ele diz que eu e você estamos seguros quando a gente olha para nós mesmos com honestidade. Asaf convoca a mim e a você a olhar para o nosso interior com honestidade. E no verso 21 e 22 ele diz: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Eu era como um irracional à tua presença. Quando Asaf entrou na presença de Deus, descobriu a verdadeira fonte de seu problema. Era ele mesmo. O problema de Asaf era o ego. O problema de Asaf era a vaidade. O problema de Asaf era o egoísmo. Eu não admito, Deus, o Senhor tratar o ímpio desse jeito e me tratar desse jeito. Eu quero mais. Quero exclusividade. Quero atenção personal. Quando Asaf entra na presença de Deus, ele toma um choque. Ele vê a si mesmo transparente. E ele descobre que o problema era o outro. E ele mesmo. Ele precisava corrigir seu pensamento. Asaf faz um autoexame profundo. E hoje nós somos rasos, meus queridos, para examinar nós mesmos. Como a gente tem facilidade em enxergar um pontinho e achar que está enxergando a vida do outro por completo. A gente hoje não para examinar as motivações do nosso coração. Hoje a gente cura superficialmente nossas feridas. A gente não se veste mais de pano de saco e cinzas. E há pouca tristeza pela nossa visão superficial, rasa e muitas vezes equivocada de Deus. Há muito pouca evidência do verdadeiro arrependimento entre nós. O maior problema de Asaf era ele mesmo. Quando o nosso ego assume o controle da nossa vida, o nosso coração passa a governar a nossa cabeça. A gente passa a ser governado por emoções e sentimentos e não pelo entendimento. Veja o que Asaf diz: quando eu entrei na tua presença, Deus, e o meu coração foi mostrado tal como ele é, sabe o que o Senhor me mostrou? Que eu sou como um asno. Eu sou como um animal irracional. Aonde Asaf descobre tudo isso, gente? Na presença de Deus. Lembre-se que as nossas queixas, nossos lamentos, nossa autopiedade, ela acontece sempre na presença de Deus. E embora a gente não faça um autoexame, Deus sempre nos vê como somos. E como é importante a gente ir para a presença de Deus e dizer: Deus, mostra a mim quem eu sou. E aí, quando Deus fizer isso, você vai perceber que na maioria das vezes o problema não é o que você vê no outro ou na situação. O problema está em seu ego, em seu coração. E por fim, nos versos 23 a 26, eu e você estamos seguros quando compreendemos a graça de Deus, que sustenta todos os detalhes da nossa vida. Todavia, diz Deus, eu sempre estou contigo. Olha o que ele diz para Deus: tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois ainda me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, Deus. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha esperança para sempre.
quando ele entra na presença de Deus, que é o lugar aonde os nossos pés ficam seguros de verdade, piso poroso, pode estar molhado, mas tem segurança. Ele descobre que há o tempo em que Deus já decretou o fim de todas as coisas e aplicará a sua justiça. Ele descobre que Deus é bom, misericordioso. Ele descobre verdades a respeito de si que o incomodam, mas por ele estar na presença de Deus, ele se humilha e é tratado e se arrepende. E por fim, Asaf descobre que chegou aonde chegou e chegará aonde chegará até a glória, porque a graça de Deus jamais o desamparará. Tu me dás vida, tu me sustenta diariamente, tu me dás sabedoria no meu trabalho, tu pões pão sobre a minha mesa, tu dás saúde ao meu filho, tu guarda meu marido enquanto está viajando, indo e vindo e fazendo negócios, o Senhor protege minha esposa quando eu estou distante, o Senhor zela do coração dos meus filhos, porque o que eu posso fazer por eles é só orar e confiá-los em tuas mãos. Deus, eu olho para a minha vida e eu só vejo graça, cuidado, amor, misericórdia. Mas quando a gente tira os olhos de quem Deus é, quando a gente sai da presença de Deus e somos tomados pelo egoísmo, a gente não consegue mais celebrar a graça de Deus que visita as nossas vidas o tempo todo, a todo momento, diariamente, nos mínimos detalhes. Dormir é um grande milagre de Deus. Acordar depois de horas de sono é outro grande milagre de Deus. Ter pessoas a quem amar e ser amado por pessoas e ter fé é o maior de todos os milagres de Deus. E se não bastasse tudo isso, Deus nos garante a glória final, a vida eterna em Cristo Jesus. O salmista diz: tu me conduzirás até a glória, para que os seus pés não se resvalem, não escorreguem. Vem para esse lugar seguro e veja quem Deus é e o que Ele tem feito por sua vida. E aí ele conclui nos versos 27 e 28, Salmo, dizendo: os que se afastam de ti morrem, definham, secam. Tu destróis todos os que são infiéis. Quanto a mim, olha esse homem que começa em crise, mas depois vai para a presença de Deus e os efeitos que ele recebe no coração. Quanto a mim, é bom estar junto a Deus. No Senhor, olha as mudanças no coração desse homem que está em crise no início do Salmo. Ponho a minha esperança, o meu refúgio, e agora eu vou proclamar os seus feitos. Asaf faz o contraste entre os justos e os ímpios, e ele descobre que os ímpios possuem coisas, mas os justos têm Deus. Asaf descobre que os ímpios serão assolados de súbito, mas os justos possuem a vida eterna. Asaf descobre que os justos estão sendo aperfeiçoados através do sofrimento. E guarda essa expressão: os justos estão sendo desmamados do mundo, enquanto Deus graciosamente os conduz em dificuldades para prová-los e moldá-los à imagem de Jesus Cristo. O piedoso está seguro, sempre será guiado e, por fim, glorificado por Deus. Asaf descobre que vale a pena servir a Deus. E veja como ele começa o Salmo 73. Com efeito, Deus é bom. Asaf descobre que Deus é bom. Asaf descobre nos versos 18, 22 e 27 que Deus é justo ao dia final. Asaf descobre que porque Deus, Asaf descobre que Deus é cuidadoso e sempre presente na vida dos seus através da graça. E eu concluo essa rápida reflexão no Salmo 73, trazendo a cada um de nós que entrou por essas portas muito intrigado com o tema. O que a gente pode levar para casa?
Qual é o tesouro que a gente pode guardar no coração e levar para o resto da vida? O primeiro tesouro é: não permita, meu querido irmão, em nome de Jesus e minha querida irmã, que seu coração adoeça. A inveja corrói, envenena, ofusca a nossa visão, nos impedem de ver a verdade. Não pense que você enxerga o quadro todo. Só Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Guarde seu coração. Guarde seu coração. Policie seus lábios de falar tolices, porque até o tolo, quando se silencia, é considerado sábio. Segundo lugar, há um Deus justo, bom e misericordioso. Não se esqueça disso. Ele jamais deixará de sustentar sua vida, de moldar sua vida para a vida eterna. Deus está te aperfeiçoando. E não se esqueça de que Deus também guarda o ímpio para o último dia. Pedro diz que é para a disciplina que nós perseveramos. Pedro diz que Deus nos molda no fogo, na primeira carta, no primeiro capítulo, para nos aperfeiçoar e nos preparar para a vida eterna. Guarde isso no seu coração. E enquanto você é moldado, tratado, o amor de Deus, a graça e a misericórdia também são derramados em vossos corações. E por fim, refresque sua memória com a graça que sustenta e ampara. E aqui eu trouxe uma rápida sugestão. Faça isso no início e no final de cada dia. Acordou? Quero te ensinar um exercício simples. Se ajoelhe perto da cama, entregue teu dia e diga: Deus, eu sei que os desafios são grandes, mas tua graça me basta. Eu sei que muita coisa ainda virá nesse dia, maiores que eu, mas o Senhor me chamou para entregar todo fardo. Toma a minha vida em tuas mãos e guarda meu coração de se perder nesse dia. À noite, faça da mesma maneira. Se ajoelhe perto da cama e diga: Deus, obrigado, porque nesse dia, por tua graça, eu cheguei até aqui. Como foi difícil. O Senhor sabe o quanto está sendo difícil, mas eu sei que se não fosse o Senhor, eu não teria chegado aqui. Eu entrego ao Senhor a minha noite. Desliga o celular, vira ele e ore assim. Eu entrego ao Senhor a minha noite e peço que o Senhor me dê o sono dos justos. Refresque sua memória com a graça que sustenta e ampara. Faça isso no início e no final do dia. Revelações aos que, por serem pobres, podem, não quer dizer que sentem, mas se não vigiar o coração, podem se perder e sentir inveja dos ricos e poderosos. As revelações que o salmista traz em primeiro lugar, tira teus pés desse terreno cheio de lodo. É um caminho perigoso demais. Para de bater no peito e dizer: eu sou justo, porque eu estou passando pelo que estou passando, e o Senhor está sendo carrasco comigo, enquanto o ímpio goza de tanta abundância. Tira seus pés desse terreno, põe seus pés num lugar seguro e veja a vida na perspectiva de Deus. Ele molda os seus, Ele é bom para aqueles que nele confiam, renova diariamente sua misericórdia, usa todas as coisas para nos aperfeiçoar, para o nosso bem, e já decretou o dia do acerto de contas, porque Ele é justo. Ele conta cada gota de lágrima de cada justo que vai até a sua presença. Esse homem, quando põe os seus pés num lugar seguro e vê quem é, ele é tomado de reverência. Eu falei tantas tolices, pensei tantas tolices,
problema está em mim, Deus. E eu preciso tanto enxergar a tua graça, que sustenta, ampara, protege, ama, perdoa, renova. E o salmista termina dizendo: eu sei quem o Senhor é. E eu sei que eu só cheguei aqui porque o Senhor é comigo. Entregue sua vida nas mãos de Deus e peça a Deus perseverança, sensibilidade para compreender essa revelação que é a palavra do Senhor. Peça a Deus para guardar seu coração de se perder. Peça a Deus para te livrar do mal. Peça a Deus para te proteger do maligno, que ciranda a sua vida o tempo todo, em todo momento. Peça a Deus para te fazer enxergar quem é. E peça a Deus para diariamente te dar uma porção a mais de fé, de descanso e de confiança na graça dele, que é melhor e maior que a nossa vida. Ore, meu querido, onde você está, independente de como você orar. Quero falar alto? Pode falar. Quero falar baixo? Pode falar. Quero só pensar? Pode pensar. Quero ajoelhar? Pode ajoelhar. Quero ficar em pé? Pode ficar em pé. Independente de quem você é e do que você faça, Deus está presente aqui através de seu Espírito Santo. E se a sua oração for feita clamando pelo nome de Jesus, que a todos socorre, a sua oração nesse momento chegará ao trono de graça e Deus responderá.